bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, vou dar continuidade às nossas atividades de hoje. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 20 e ela traz como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento desse objeto de conhecimento, comércio internacional e blocos econômicos. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Título da aula de hoje: Comércio Internacional e Blocos Econômicos. A gente vai começar com o comércio internacional e a gente tem aqui uma imagem muito bonita, muito bacana, né? Que trata dos meios de transporte, que foi o principal responsável pela evolução do comércio internacional. É graças ao desenvolvimento dos meios de transporte, tanto marítimo como aéreo, como terrestre, que a gente vai ter a intensificação dessa circulação de mercadorias, da intensificação do comércio em território global, em território planetário, tá certo? E agora nós vamos definir melhor o que é o comércio internacional. Olha só, a gente pode definir o comércio internacional como sendo, turma, a troca de bens, tá? E serviços, movimentos de capitais entre países, tá certo? Para haver comércio internacional, olha só, a gente tem que ter obrigatoriamente essa comercialização dos produtos sendo feita entre diferentes países, tá certo? Outro ponto que eu destaco para vocês aqui é que o comércio internacional, ele não é algo recente, tá? Apesar de ele ter avançado bastante, principalmente no último século, mas ele não é algo novo, ele já está presente na nossa sociedade há muitos anos, há vários séculos, há vários milênios. E aí eu trouxe só aqui um exemplo para a gente da Rota da Seda, tá? Que era aquela rota de comércio que ligava o sul da Ásia, passando ali pelo Oriente Médio até a Europa, tá certo? Essa rota aí foi palco de disputas e contendas entre os diferentes países do mundo, tudo bem? Outra coisa que eu destaco para vocês é que nas últimas décadas o comércio internacional ele tem crescido bastante. E professor, o que provocou, o que ocasionou esse avanço da circulação de mercadorias em território global? O que levou à ampliação do comércio internacional? Tem alguns pontos aqui para a gente destacar. Primeiro ponto, turma, a evolução dos meios de transportes. Olha, as mercadorias, elas precisam chegar até um determinado lugar. E como é que as mercadorias elas chegam? Utilizando os meios de transportes. Então, enquanto a gente não tem essa evolução dos meios de transportes, como a gente conhece hoje, esse deslocamento de pessoas e de mercadorias, que é o cerne dessa questão aqui, ele será comprometido. Conforme os meios de transporte evoluíram, e nesse caso o marítimo tem um papel essencial, um papel fundamental, a gente tem também uma maior fluidez, uma maior circulação, uma maior possibilidade da mercadoria circular por todos os cantos do nosso planeta. Os avanços tecnológicos também eles foram importantes, tá? Para que a gente tivesse a ampliação do comércio internacional. Outro ponto importante que eu destaco para a ampliação do comércio internacional. A gente tem aqui a questão da modernização dos meios de comunicação, que ajudaram também nesse processo de difusão e de ampliação do comércio por todo o planeta, tá certo? As evoluções no meio de comunicação, elas possibilitaram a circulação de capital em território global e possibilitaram também que nós aqui, com nossos smartphones,
pudéssemos comprar produtos que são produzidos, né, em outros países, em países distantes, como por exemplo a China, e em questão de dias, né, esses produtos estão aqui. Você abre o seu smartphone, o seu notebook, você consegue fazer essas compras, né, que alimentam esse comércio internacional também. E a modernização da atividade industrial também, tá? Enquanto a indústria não conseguiu produzir o bastante suficiente para alimentar o comércio local e produzir excedentes para que os países fossem atrás de novos mercados, né, a gente não vai ter essa ampliação do comércio internacional enquanto a indústria não se moderniza, não consegue produzir o suficiente, o bastante, para que os países saiam em busca de novos mercados, tá certo? E agora também eu vou destacar para vocês a questão dos benefícios que o comércio internacional ele traz, tá certo? E olha só, a gente tem aqui alguns desses benefícios promovidos pelo comércio internacional. Vamos destacar. Olha só, a gente tem aqui como principal benefício do comércio internacional. Primeiro ponto, é a possibilidade da gente importar produtos existentes em outros países. Então, a gente pode consumir produtos que são produzidos nos mais diversos lugares do mundo. Outro ponto importante é a diversidade produtiva que a gente vai ter, tá certo? A gente tem a possibilidade de escolher os produtos que a gente quer e também as características desse produto, tá certo? Outro ponto importante são os custos, tá certo? Que eles acabam diminuindo em decorrência da competitividade que os lugares eles terão, certo? Vamos a outro. Facilita também essa relação do comércio internacional, ela facilita também a exportação daquilo que excede dentro do meu território. Se eu produzo, por exemplo, muito de um determinado produto, vamos supor, soja, aquilo que excede, que eu não consumo, eu consigo produzir eu consigo exportar através do comércio internacional para os demais países que não conseguem produzir. Outro ponto importante são a questão das empresas, né, que começam a ter uma dinâmica interna maior e elas vão se modernizando também, e isso obviamente ajuda na questão do desenvolvimento de novas tecnologias. Essas empresas elas acabam se tornando também mais competitivas, certo? E olha, turma, outro ponto importante, com uma relação comercial tão extensa e com um volume de capital tão grande, é claro que a gente vai precisar de uma regulamentação, a gente vai precisar de uma normatização dessa circulação de mercadorias por todo o território global. E como essa normatização e como essa regulamentação, ela é feita, professor? Nós temos uma organização que cuida desse processo de normatização. Vamos conhecer qual é? Olha só, a gente tem a Organização Mundial do Comércio, a chamada OMC, tá bom? E o que a OMC ela faz, professor? A OMC, Organização Mundial do Comércio, ela é o organismo internacional que trata da questão, que regula e define como é que vai ser esse comércio multilateral entre os países, tá bom? Então é ela que vai normatizar, é ela que vai dizer o que pode e aquilo que não pode ser feito, tá bom? Dentro das relações comerciais internacionais, tá bom? Ela diz o que o país pode fazer ou não dentro de uma relação comercial. E isso está previamente definido e os países que aceitam a fazer parte da organização, eles estão cientes disso tudo, tá certo? Outro ponto importante que eu destaco para vocês, que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela é uma instituição relativamente recente, tá? Antes nós tínhamos o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, conhecido como GATT, tá certo? Em sua sigla em inglês, que reunia cerca de 23 países, tudo bem?
E a Organização Mundial do Comércio, ela vai surgir posteriormente e vai substituir o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, a GATT, no ano de 1994. Então, a Organização Mundial do Comércio é uma instituição relativamente recente, tudo bem? Relativamente recente, mas tem uma importância muito grande em relação à normatização do comércio internacional. Bem, feito esses esclarecimentos sobre o que é o comércio internacional, como é que ele funciona, tá bom? As suas principais características, o órgão que vai regulamentar as transações comerciais entre os diferentes países do mundo, nós vamos entender um pouco agora como funciona a formação dos blocos econômicos, que muito tem a ver, que está relacionada com essa própria circulação, ampliação na realidade do comércio internacional. Os blocos econômicos também é fruto, dessa intensificação das trocas comerciais em escala internacional. E aí eu vou tratar e vou aproveitar o momento e definir com vocês o que são, primeiramente, os blocos econômicos, e depois a gente vê as etapas de evolução dos blocos econômicos e as suas principais características e também os principais blocos econômicos. Vamos lá? A gente tem aqui blocos econômicos sendo definido como as associações criadas entre países, tá? A fim de estabelecer relações econômicas entre si. Só que essas relações econômicas, elas são mais estreitas, tá? Na realidade, a fim de estreitar relações econômicas. E professor, por que os países, eles decidem se juntar e formar um bloco econômico? Normalmente, o propósito de criação de um bloco econômico é para que esses países se juntem e se tornem mais fortes diante de potências econômicas mais relevantes. Por exemplo, vocês já devem ter escutado por aí o ditado que uma andorinha só não faz verão, não é isso? É a mesma lógica aqui dentro dos blocos econômicos, tá? Um país só, ele tem uma força mais limitada, mas se esse país está junto, agregado com outros países, ele se torna mais forte para negociar, para fazer essas transações, essas relações comerciais internacionais. Tudo bem? E aí a gente chega no seguinte ponto, que são os diferentes níveis de organização dos blocos econômicos, diferentes etapas, tá bom? Primeira etapa aqui, a gente tem a zona de livre comércio, tá? Não é uma regra, mas normalmente os blocos econômicos, eles começam por aqui, pela zona de livre comércio. Lembrando, não é uma regra, tá? Isso vai depender do acordo costurado com os países que vão fazer parte do bloco. Ele pode começar em uma etapa mais adiantada, tá certo? A gente vai caracterizar posteriormente o que é a zona de livre comércio. Temos também a União Aduaneira, que é como se fosse um melhoramento, uma intensificação das relações estabelecidas aqui na zona de livre comércio. É como se fosse um segundo estágio de desenvolvimento do bloco econômico, certo? A gente tem também aqui o mercado comum, tá certo? E nessa etapa, nesse nível de formação de um bloco econômico, a gente já tem um entrosamento muito grande entre os países, muitos acordos já foram alinhados e eles estão muito mais próximos entre si. E a gente tem também a chamada União Econômica e Monetária, tá bom? Que seria, na atualidade, né, o estágio em que se encontra o bloco mais evoluído, tá certo? Mais consolidado, e daqui a pouco a gente vai ver. Tudo bem? Essas aqui são os principais níveis, tá? São os principais níveis de formação dos blocos econômicos. E nós vamos conhecer cada um desses níveis e exemplificando um bloco econômico que se enquadra dentro desses níveis aqui. Tudo bem? Vamos ao primeiro aqui.
Olha só, zona de livre comércio, tá certo? É a área onde os produtos de um país, ele pode entrar em países do mesmo acordo, do mesmo bloco. E o que a gente tem aqui na zona de livre comércio? Como é que ela funciona, professor? Olha só, na zona de livre comércio, um grupo de países se junta, tá certo? E eles decidem o quê, professor? Eles decidem diminuir, tá certo? Pode ser reduzir, tudo bem? Pode ser reduzir ou pode ser anular as tarifas alfandegárias. Professor, e o que são as tarifas alfandegárias? São os impostos cobrados para que os produtos produzidos em outros países entrem no meu território. Professor, por que esses tributos são cobrados? São medidas protecionistas, tá certo? É para proteger a indústria, a economia interna, tá certo? Porque a produção, ela só gera emprego e divisas quase onde ela é produzida, tá bom? Se você consome tudo que é de fora, você não gera emprego, você não gera renda dentro do seu próprio território. Por isso os países criam essas tarifas, essas barreiras alfandegárias, para ter justamente essa proteção em relação às suas atividades econômicas. Tudo bem? Vamos voltar? Olha só, então a gente tem a isenção ou a redução, tá bom? E a diminuição também das burocracias que envolve a importação de produtos produzidos, fabricados em outros países, certo? A gente tem a segunda etapa, que é a chamada União Aduaneira, tudo bem? E na União Aduaneira a gente tem a abolição das tarifas alfandegárias ou redução também, tá certo? Pode ser a total abolição ou redução das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte de um determinado bloco econômico, tá certo? Professor, está muito parecido com a zona de livre comércio. Na União Aduaneira, a gente tem a tarifa externa comum, que nós chamamos de TEC, tá bom? Que é uma tarifa que todos os países adotam para a entrada de produtos que estão vindo fora do bloco econômico. Aqui a gente tem o Mercosul, que está nessa etapa de evolução do bloco econômico, é uma união aduaneira, tá certo? Ressalta aqui que a Venezuela ela está suspensa por questões políticas, tudo bem? E a gente tem como membro permanente o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Então, todos os países fora do bloco do Mercosul, o que acontece? Eles vão precisar, obviamente, pagar uma tarifa externa que é comum a todos esses países que estão aqui. Esses demais países ou são membros associados, tá certo? Ou candidatos, né, a entrar no bloco econômico. Eu vou voltar aqui porque o professor não exemplificou um bloco econômico que a gente pode citar como zona de livre comércio. E aí a gente tem o SMCA, que é o antigo NAFTA, tá certo? Formado pelo México, Canadá e Estados Unidos. Bem, temos a próxima etapa, que é o mercado comum, e aqui, turma, a gente tem a liberação, a circulação de capitais, mercadorias, serviços, pessoas no território. O grau de entrosamento, de ligação entre os países que fazem parte desse bloco é muito grande. Então, pode circular livremente capital, mercadoria, serviços e pessoas. As pessoas podem sair e entrar em um outro país que faz parte do bloco econômico sem precisar de passaporte, sem precisar de visto. Temos também a União Econômica e Monetária, tá bem, que é o estágio mais avançado de desenvolvimento de um bloco econômico que a gente tem na atualidade. E a gente tem a implantação de uma moeda única para os países do bloco e que desejam adotar também, tá, turma? É o caso específico, por exemplo, da União Europeia, que tem o euro, que vocês estão vendo aqui destacado na imagem, né, que encontra nessa etapa de evolução do bloco econômico, que é a União Econômica e Monetária. Então, a União Europeia, ela tem uma moeda comum, ela já está nessa etapa, nesse nível, tá, de formação do bloco econômico. É um bloco coeso, é o mais antigo e a gente vai conhecer a história deles daqui a pouco. Tudo bem?
Bem, não tem como falar de blocos econômicos sem falar da história da União Europeia. Não tem como contar a história dos blocos econômicos sem fazer referência à União Europeia, porque foi o primeiro bloco que nós tivemos, né, deu origem à União Europeia que a gente conhece hoje. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá pelo ano de 1940, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo vão se juntar e formar o que nós chamamos de Benelux, tá certo? Eles se juntaram e formaram ali um pequeno bloco econômico, principalmente para fazer frente aos Estados Unidos, que estava ali ganhando força e se tornava, naquele momento, um novo eixo econômico, político, científico também do mundo, tá certo? E a gente tem um mapinha aqui, olha, que trata dos países que fazem parte do Benelux. Bem, o sucesso foi grande e o que aconteceu? Mais países entraram. Entraram também a Itália, a Alemanha Ocidental, tá certo? A França e formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a chamada SECA. Tudo bem? Origem e posteriormente o bloco ganhou força, e a gente vai ter a CEE, que na realidade era mais uma instituição que vai integrar e vai dar ainda mais corpo ao bloco econômico que veio a se tornar posteriormente a União Europeia. E aí tem aqui uma evoluçãozinha, tá bom, para a gente entender, para nós entendermos, como foi essa etapa de evolução daquilo que veio se tornar a União Europeia. Bem, a gente tem em 57, já com o Benelux consolidado, a Europa dos 6, entra aqui, como eu já falei, a França, a Itália, a Alemanha, dentre outros. A gente tem em 73 a Europa dos 9, e aí entra, por exemplo, o Reino Unido, tá bom? Que hoje não faz mais parte da União Europeia, mas a gente vai ver mais à frente, tá certo? Em 81 a gente tem a Europa dos 10, tudo bem? A gente tem a entrada da Grécia, por exemplo. A gente tem em 1986 a Europa dos 12, e aí a gente tem a entrada de Portugal, a entrada da Espanha, dentre outros. A gente tem em 95 a Europa dos 15, e aí a gente tem a entrada de países como a entre outros. Nós temos também a Europa dos 25, a gente tem sobretudo a entrada dos países do leste europeu, como Letônia, bem? E a gente tem, em 2007, a Europa dos 27 e a gente tem a entrada de outros países também. Não parou aqui, tá, turma? Esse processo de entrada e saída também, conforme a gente vai ver, continuou, mas a gente vai ver daqui a pouco, certo? Temos também a questão do crescimento da comunidade europeia. Em 1992, é assinado, né, o Tratado de Maastricht, que vai dar realmente origem ao que o que nós chamamos hoje de União Europeia, e a finalidade da consolidação, o propósito da Europa se unir foi justamente fazer frente aos Estados Unidos, que já havia nesse momento aqui, né, claro, se consolidado como a grande potência econômica, política e militar do mundo. A gente tem aqui um pequeno vídeo, tá bom, onde a gente vai ver a evolução do bloco europeu. Como é que se deu essa evolução, tá certo? Prestem atenção nas etapas, em como eles foram evoluindo ao longo desses mais de 50 anos de história do bloco europeu, não é isso? Nós temos aí o Benelux, tá certo? Vamos lá. Temos o Benelux, que é o primeiro estágio de formação daquilo que veio se tornar o bloco econômico europeu. Nós temos, fazendo parte desse grupo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, dentre outros, tá certo? A gente tem um segundo estágio, que eu falei para vocês, que é a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá tudo aí destacado para vocês, tudo bem? O que nós temos de diferente aí, professor? A incorporação de mais países. Aí eu destaco para vocês a Itália, a Alemanha, a França principalmente, tá certo? Que vão dar ainda mais corpo ao que veio se tornar,
a União Europeia. Temos o terceiro estágio também, tá certo, de formação do bloco europeu, e aí nesse terceiro estágio a gente tem uma ampliação ainda maior, tá certo, dos países que vão fazer parte desse bloco, tá certo? Esse terceiro estágio é denominado de Mercado Comum Europeu, e aí diversos países vão entrar, vão fazer parte, vão começar, na realidade, a fazer parte da União Europeia. Temos alguns destaques para fazer, que é o caso da Espanha, que é o caso de Portugal, tá certo? Que começaram também a fazer parte da União Europeia. Tudo bem? No quarto estágio, que a gente pode assim denominar, a gente vai ter uma maior entrada dos países, para o bloco econômico União Europeia. E também é no quarto estágio que esse bloco se torna, de fato, aquilo que hoje nós denominamos de União Europeia, certo? No quarto estágio, a gente vai ter a entrada de países, por exemplo, como os países do leste europeu, de uma forma geral, tá certo? E a gente vai ter também, nesse momento do quarto estágio, a assinatura do Tratado de Maastricht, como eu falei para vocês, que cria e institucionaliza o Bloco Econômico União Europeia. A gente vai ter também a criação do euro enquanto moeda do Bloco Econômico, tá certo? O euro é criado e também passa a ser utilizado pela grande maioria desses países que fazem parte do Bloco Econômico Europeu, certo? Temos agora, para destacar, vista a evolução do Bloco Econômico Europeu, da União Europeia, nós vamos destacar os pontos positivos e os pontos negativos que a gente tem no processo de formação dos blocos econômicos. É claro, turma, em se tratando de relação comercial, a gente não tem somente vantagens, tá certo? Nós temos também desvantagens. Vamos aos pontos positivos dos blocos econômicos? Olha só, como pontos positivos a gente pode citar: os países são capazes de propiciar o acesso ao barateamento a determinados produtos que antes eles eram mais caros, tá certo? Ou com pouca oferta. Por quê, professor? Porque a gente vai ter outros países produzindo e mandando esses produtos, tá certo? Então você, obviamente, vai ter o barateamento desses produtos. Talvez essa seja a principal vantagem aqui, o ponto positivo do bloco, o mais emblemático dos blocos econômicos. E as desvantagens, professor? Olha só, as ações de cooperação, ela reduz a possibilidade de expansão da economia. Por exemplo, se um produto produzido em outro país do bloco é mais competitivo, ele vai prejudicar a economia do país em que esse produto é menos competitivo, onde ele é mais caro para ser produzido. Tudo bem? Podendo também provocar, nesse caso, o desemprego, porque se o país para de produzir, a gente não vai ter os postos de trabalho. E isso, obviamente, afeta diretamente o setor industrial. Por isso, as relações para definir as normas de um bloco econômico, elas são muito complexas e envolvem, tá, turma, um cuidado muito grande para que as economias dos países que fazem parte desse bloco não sejam prejudicadas. E aí a gente tem agora um videozinho com os principais blocos econômicos que a gente tem, tá certo? Temos uma animaçãozinha aqui destacando os principais blocos econômicos. Claro, não dá para nós falarmos de todos os blocos econômicos, nem temos tempo para isso, mas eu vou destacar aqui para vocês alguns desses blocos, como por exemplo, nós temos a União Europeia, nós temos o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, nós temos a PEC, nós temos diversos blocos econômicos, tá certo? Espalhados por todo o mundo. Destacarei aqui alguns. Vamos lá? Primeiro bloco econômico que a gente pode citar é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte, o Mercosul, criado em 1991, quando
foi assinado o Tratado de Assunção. Temos também o NAFTA, que se tornou o USMCA, dica, tá bom? O NAFTA não se chama mais NAFTA, é o USMCA, tudo bem? E fazem parte desse bloco os Estados Unidos, México e Canadá. Temos a APEC também, tá certo? Criada em 1989. Temos a Comunidade Andina, criada em 1969. Perdão, a APEC em 1989, tá? Temos a CI, Comunidade dos Estados Independentes, e temos a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Não, esses não são os únicos blocos econômicos, mas são os que eu destaco para vocês, e numa aula oportuna nós iremos caracterizar cada um desses blocos, tá certo?